É verdade essa história que nos Estados Unidos tem um imposto de 40% lá, que é o equivalente ao nosso imposto de sucessão, ITCMD, depende do estado que você está, mas imposto de sucessão aqui, então sim, há um imposto alto. Pô, mas e aí, vale a pena mesmo assim? Então, assim, falar um pouquinho de planejamento sucessório, e a gente está falando um pouquinho do State Tax americano, que seria o imposto equivalente, quais são os investimentos, quais são os ativos que de fato estão suscetíveis a esse imposto? Que eu vejo muita gente falando e às vezes, né? É um bom ponto, e aqui eu tenho duas áreas que eu acho legal de conversar. A primeira, sempre que no Brasil tem discussão de aumento de TCMD, o primeiro exemplo que o legislador que quer aumentar o imposto pega é dizer, não, no Brasil é barato, é de 4% até 8%, São Paulo hoje é 4%, nos Estados Unidos é 40% de imposto. E sempre, via de regra, é o exemplo americano. Para inglês ver, né? Então, indo à tua pergunta, sim, os Estados Unidos têm o State Tax, e aí, pessoal, isso é uma confusão que muita gente faz, porque quando escuta o ouvido, ele acha que é State de Estado, um S. Então, não, poxa, mas na Flórida não tem State Tax, não, mas não é um imposto estadual, é State de patrimônio, com E na frente. Mas esse imposto pro americano, ele vai de 18% a 40%, então ele não é 40%. Só que ele só, para o americano agora, com a aprovação da One Big Beautiful Bill do Trump, a linha de isenção são 15 milhões de dólares. Nossa. Então, o americano, ele só paga imposto à sucessão do patrimônio que superar os 15 milhões de dólares. Mas, se ele é casado, se são cônjuges que declaram em conjunto, e nos Estados Unidos, regime nupcial não guarda relação com declaração de imposto de renda. Tu pode estar casado em separação de bens, via de regra tu vai fazer a tua declaração em conjunto, porque as alíquotas são mais amplas, então tu tem isenções maiores. Perfeito. Esse limite dobra, vai para 30 milhões de dólares. Então tu só vai pagar imposto de 18% a 40% que supera isso. Então são pouquíssimos os states, os espólios, que recolhem esse imposto nos Estados Unidos. Perfeito. Ao contrário, a classe média americana não paga esse imposto. Perfeito. Tá? Mas a lei tem uma pegadinha, que é a seguinte, isso é para o americano. O não americano, o não residente americano, que tem ativos americanos, determinados ativos americanos, essa linha de isenção que é de 15 milhões cai para 60 mil dólares. Olha só, uma diferença pequena, né? E esse fato gerador é territorial. É a transferência patrimonial em território americano desse ativo americano. O que é ativo americano, pessoal? E aí não são todos, também é uma outra confusão muito comum. Por exemplo, tu tens bonds americanos que, se eles entram dentro de uma regra chamada Portfolio Loan Exemption, mesmo um bond emitido nos Estados Unidos, um Treasury americano, ele não entra ele é um ativo isento para fins de apuração desse imposto. Agora, ações de empresas americanas, ETFs emitidos nos Estados Unidos, os REITs, os Real Estate Investment Trusts, que são os equivalentes aos fundos imobiliários americanos, os mutual funds americanos, e além disso, cash, liquidez, dólar, em corretora, esses 5 ativos são ativos americanos. Então, se a soma deles superar 60 mil dólares, ou se tu tens uma empresa americana que tem um ativo, uma casa, imóvel, obra de arte, automóveis, ou seja, tudo isso são US Citus Assets, são ativos americanos. Se a soma deles passa de 60 mil dólares, tu potencialmente pode ter inventário nos Estados Unidos, se tu tem uma conta individual ou se tem uma empresa americana que tu é o único sócio, teus herdeiros vão ter que fazer um inventário nos Estados Unidos com isso. Mas, além disso, tu vais ter o imposto à sucessão. E não se confundam, pessoal, pode ter uma conta conjunta ou uma conta chamada Transfer on Death, que é uma conta individual onde tu já estipulas o herdeiro. O fato está, houve a transferência de A para B. Perfeito. Tá? A diferença é que tu não vai precisar do inventário. Mas, ainda assim, tu vai ter o imposto a pagar, que vai de 18% a 40% do que supera os 60 mil dólares. E dentre essas contas, também é importante ter uma diferença, que é o seguinte, a conta conjunta, ela não é bloqueada em caso de sucessão. A gente tem que cuidar da questão de Brasil, de como declara, etc. Mas a conta conjunta não há bloqueio de ativos. Nessa conta Transfer on Death, se tens mais de 60 mil dólares de ativos americanos, a conta fica bloqueada.
E ela só é desbloqueada quando o fisco americano emite uma carta chamada Transfer Certificate, dizendo que aquele espólio, aquele state, nada deve. Só qual o problema, pessoal? Não é problema, mas qual o ponto da emissão dessa carta? O recurso está bloqueado. Então, para que tu pagues o imposto, tu tem que pegar de outro lugar, porque ali está bloqueado o recurso. Perfeito. 2, sabe como é que se paga esse imposto? Por cheque. Cheque? Cheque. Como os incas faziam. Cheque. Um cheque. Certo. Manda pelo correio o cheque. Tá? Um formulário. Então, tu ainda vai ter que lidar com, provavelmente, um outro membro da família, vai ter que ir para os Estados Unidos, se ele não tem uma conta nos Estados Unidos, fazer uma transferência, ir no banco, pedir um cheque ao IRS e, junto com o formulário que tem que ser preenchido, mandar o cheque junto pelo correio. Nossa Senhora. E depois de que isso é feito e protocolado, o prazo que o IRS hoje tem de processar esse formulário é de 18 a 24 meses. Nossa Senhora. Então, por isso, voltando ao ponto inicial dos 100 mil dólares, da pessoa que quer muito dinheiro, mas tem que ter cuidado, por quê? Imagina que tu tens uma conta de 100 mil dólares numa instituição financeira americana, que tu tens 60 mil dólares em ações da Apple e 40 mil dólares em liquidez. Pronto. Se não está uma conversa de 20 minutos, tu tinha organizado, olha, não compra esse ativo, compra outro ativo que não é americano, ETFs que não estão nos Estados Unidos, fundos que não estão nos Estados Unidos, bonds, ou se tu for querer comprar essa posição em carteira, compra com uma empresa offshore, depois a gente vai conversar sobre isso, para evitar esses inconvenientes. É uma conversa de 20 minutos. Teria evitado tudo isso.